Pronto. Então, pessoal, continuando. Quando eu tenho uma chapa e nessa chapa eu tenho um furo, tá certo? A dilatação desse furo vai se comportar como se naquele local daquele furo existisse material, o mesmo material da chapa. Então, nesse caso aqui, olha, se eu dilato a chapa, o que é que está acontecendo com o furo? Ó, o furo também aumenta. Se eu contraio a chapa, o que é que acontece com o furo? O furo também diminui, ok? Então, a gente vai ter que caçar alguma coisa como o que é que está acontecendo aqui? Com o aumento da temperatura. Então, com o aumento da temperatura, os dois vão dilatar, tá certo? Então, letra A diz, tanto a chapa como o furo tendem a aumentar. Então, pronto, já está aqui a resposta correta. Tanto a chapa como o furo tendem a aumentar. Ok? Toda vez que eu produzir o aquecimento de um corpo, ele vai dilatar, salvo aquela exceção lá da água entre 0 e 4 graus Celsius. Quando eu aqueço, ela diminui de volume. Quando eu resfrio, ela aumenta de volume. Próximo. Ó. Um aluno pegou uma fina placa metálica e nela recortou um disco de raio R. Em seguida, fez um anel também de raio R com um fio muito fino do mesmo material da placa. Deixa eu destacar logo aqui. Inicialmente, todos os corpos encontravam-se à mesma temperatura e, nessa situação, tanto o disco quanto o anel encaixavam-se perfeitamente no orifício da placa. Em seguida, a placa, o disco e o anel foram colocados dentro de uma geladeira até alcançarem o equilíbrio térmico com ela. Depois de retirar o material da geladeira, o que o aluno pôde observar? Então vamos lá. Olha, ele está dizendo aí, deixa eu destacar outra parte aqui que é interessante. Ele disse que a mesma temperatura, tanto o disco quanto o anel encaixavam-se perfeitamente no orifício da placa. Então, nós temos aqui mais ou menos o seguinte. Tenho aqui novamente uma placa. Ok? Tenho aí novamente uma placa. E aí, eu tenho aqui um anel, onde esse anel ele tem o mesmo diâmetro de um furo que tem lá na placa. Tanto que, quando eu pego esse anel e ponho e levo ele encaixa perfeitamente lá no furo que tem na placa. Então, ele pergunta, aí o que foi que ele disse? Ele disse que eu peguei isso aqui, os dois, né? Peguei a placa com o furo, peguei o anel, joguei os dois na geladeira. Como ele afirmou que o anel é feito do mesmo material, a dilatação vai ser proporcional. Por quê? Porque é do mesmo material. Então, quando eu pego lá e resfrio e eles atingem a mesma temperatura, se inicialmente é uma mesma temperatura, eles encaixavam, qualquer que seja a temperatura, desde que todos eles estejam nessa mesma temperatura, eles vão sempre encaixar, tá certo? Então, eles vão se contrair da mesma forma. Então, a resposta tem que ser alguma coisa do tipo. Aí ele diz aqui, tanto o disco quanto o anel continuam encaixando-se no orifício da placa. Pronto. Alternativa correta, letra A.
essa daqui de novo. Tanto o disco quanto o anel, eles encaixam-se lá na placa, ok? Tem que ser do mesmo material também, viu? E como eles dizem que eles entraram em equilíbrio térmico, então significa dizer que todos estavam a uma mesma temperatura. Por quê? Porque lá na geladeira, quem tiver menos energia térmica resfria mais rápido. No caso, quem é que resfria mais rápido lá? É o anel. Eu esqueci aqui só de botar o disco, né? O disco seria assim, pessoal. O disco eu teria que pintar ele aqui. Pronto. Pronto. Então aqui eu tenho o disco e eu tenho também o anel. Vou movimentar com o dedinho aqui. Fica melhor. Pronto. Deixa eu buscar lá o disco. Pronto, tá aí tudo. Ok? Então, como eles são do mesmo material, se eles estiverem a uma mesma temperatura, eles iriam encaixar do mesmo jeito, porque diz que inicialmente eles encaixavam. Agora, se eles estivessem em temperaturas diferentes, ou se eles fossem feitos de materiais diferentes, aí pronto, já descartaria essa hipótese. Ok? Bem, e vamos fazer mais essa daqui. Deixa eu ver, tem mais três. Essas três não vão dar, não. Vamos fazer essa daqui. Essa daqui diz o seguinte, pessoal. Ó, da UFRJ do Rio de Janeiro. Nas ilustrações das figuras, temos uma lâmina bimetálica composta de chumbo e bronze, coladas à temperatura T0, cujos coeficientes médios de dilatação linear são, respectivamente, 2,9 vezes 10 elevado a menos 5 calorias por grama grau Celsius e 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 calorias por grama grau Celsius. Ao ser aquecida até uma temperatura T maior que T0, ou seja, vai ser aquecida até uma temperatura maior, a lâmina bimetálica apresenta a curvatura ao lado. Então, veja, eu tenho aqui uma curvatura para baixo, né? Onde o chumbo está na parte de cima e o bronze está na parte de dentro da curvatura. Explique por que a lâmina se curva. Então, vamos lá, pessoal. Por que a lâmina se curva? Primeiro, ela se curva porque ela é de material diferente, tá certo? Segundo, como ela é de material diferente, né? Os materiais dilatam de forma diferente, ok? Por que o bronze está na parte de dentro da curvatura? Porque o bronze dilata menos. E por que o bronze dilata menos? Porque o coeficiente dele é menor do que o coeficiente do chumbo, tá certo? Então é por isso. Então, de forma bem resumida, a gente bota assim, ó. A lâmina se curva devido à dilatação do do chumbo e do bronze serem diferentes. Ponto. Aí a gente bota assim, ó, por
ter maior coeficiente de dilatação, vírgula, o chumbo dilata mais. O chumbo dilata mais, ok? Então, por isso que o bronze fica aqui na parte de dentro da curva, ok? Por isso que o bronze fica aqui na parte de dentro da curva e o chumbo fica lá por fora. Bem, e a última, pessoal, mas não menos importante, é da Universidade Federal da Paraíba e é parecida com a que eu coloquei para vocês, se eu não estou enganado. Ó, um poste de iluminação pública feito de aço tem o comprimento de 20 metros. Durante a madrugada, quando a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, de madrugada, o comprimento do poste é 20 metros e a temperatura é 20 graus Celsius. Ao meio-dia, sob a ação do sol, a temperatura do poste se eleva para 50 graus Celsius. Se o coeficiente de dilatação térmica do aço vale 1,5 vezes 10 elevado a 5 por grau Celsius, então o comprimento do poste ao meio-dia será. Então vamos retirar aqui os dados. Eu tenho que o poste possui 20 metros de altura, que a gente vai chamar de comprimento, né? Quando a temperatura é 20 graus Celsius. E aí eu quero saber qual é o comprimento final dele quando a temperatura atinge 50 graus Celsius, dado aqui o coeficiente de dilatação do poste, né? Dilatação térmica do aço. Então vamos lá. Retirando aqui os dados da questão, pessoal, a gente tem que o comprimento inicial do poste é 20 metros, a temperatura inicial é 20 graus Celsius, a temperatura final é 50 graus Celsius e o coeficiente de dilatação linear alfa é 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. E aí ele quer saber quem é o meu L. Ó, rapidinho, voltando lá nas questões, quando eu quero encontrar a variação de comprimento, eu calculo dessa forma, igual foi calculado nesse exemplo aqui, ó. Eu calculo ΔL, ó. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Quando eu quero calcular o comprimento final, aí o que é que eu faço? Ora, o comprimento final é o comprimento inicial mais o ΔL, mais o que ele aumenta. Então, você tem duas maneiras de resolver. Você pode calcular o ΔL separado e depois somar ao comprimento inicial. Ou você pode pegar e jogar nesta equação aqui já pronta. Essa equação pede que você tenha um pouco mais de familiaridade com questões de base 10 lá em matemática, tá certo? Mas dá para a gente responder. Então, você pode fazer das duas formas. Calcula o ΔL e depois soma com o L0. Eu vou fazer dessa forma para vocês. Demanda mais tempo, mas é mais fácil de entender. Então, vamos lá.
Ó, a gente vai fazer assim, ó. L é igual a L0 mais ΔL. Então, primeiro vamos calcular ΔL. Como é que eu calculo meu ΔL? ΔL é igual a L0, que multiplica alfa vezes Δθ. O meu Δθ, pessoal, está bem aqui, ó. Δθ vai ser igual. Quanto foi que variou aqui a temperatura? A temperatura saiu de 20 para 50. Então, ela aumentou 30. Então, 30 graus. Então, vai ficar assim, ó, ΔL é igual. Qual é o comprimento inicial? 20 vezes 30 vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Tá certo? Lembrando que esse 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 é esse alfa, esse 30 é o Δθ e esse L0 é o 20. Então, multiplicando isso aqui, eu vou fazer assim, ó. Esse 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 15 dá 90. Então, eu vou colocar aqui 90. Agora, eu vou colocar esse 0, esse primeiro 0 e esse segundo 0. E agora, lá no 1,5 tem uma casa decimal. Então, vai ficar 900 vezes 10 elevado a menos 5. Pessoal, para eu conseguir eliminar essa base 10, por que eu preciso eliminar essa base 10? Porque aqui, ó, não existe base 10, e aí eu vou ter que somar. Eu não vou ter que somar, então eu tenho que eliminar essa base 10. Para eliminar essa base 10, eu tenho que caminhar com essa vírgula 5 casas para a esquerda, para poder eliminar a base 10. Então, essa vírgula que está aqui, eu vou pular 1, 2, 3, deixa eu colocar logo lá embaixo. Vou colocar aqui o 9, 900, aí eu vou andar com ela. Ó, tá aqui ela. Então, 1, 2, 3, colocar um 0. 4, colocar um 0. 5, pronto. Tá aqui. Ok? Então, tá aqui ela. Andou tudo? Andou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5. Então, pronto. O resultado é esse. Ele vai dilatar isso aqui em metros. 0,009. Vou apagar aqui e colocar só uma cor. 0,009 metros. Isso aqui dá o quê? 9 milímetros. É o que ele vai aumentar. 9 milímetros. Pronto. Segundo passo. E último, graças a Deus, calcular, né, o L. Aí como é que eu calculo o L? Eu uso aquela equaçãozinha lá que eu botei lá em cima. L, que é o L final, é L0 mais ΔL. Então, L é igual a 20 mais, quem é ΔL? 0,009. Isso aqui vai me dar 20,009. Porque eu vou somar, ó, esse 20 com esse 0. 20 mais 0, 20. E aí eu acrescento as casas decimais lá, 0,09 metros. Alternativa correta, letra C lá em cima, 20,009 metros. Vou parar aqui a gravação novamente